A gente louva a Deus pela presença do Espírito Santo novamente, reconhecer a pessoa do Espírito Santo. Louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo. Podem sentar em nome de Jesus. Deixa eu só marcar aqui o tempo. Amém? Então a gente acabou de falar um pouquinho sobre a Rússia, a questão da Ucrânia, envolvendo ali a península da Crimeia, um ponto muito forte que pode sim se desenrolar numa grande guerra, dada todas as ações ali impositivas da Rússia. Agora nós vamos nos deslocar lá para a Ásia. Vamos fazer uma viagem para a Ásia. No Mapamundi, esse é o continente asiático. E o continente asiático, lembra que a gente falou que tem a maior população, o maior PIB e a maior extensão territorial? Ele está dividido em 6 regiões: a Ásia Central, subcontinente indiano, sudoeste da Ásia, extremo oriente ou Ásia Oriental, norte asiático e o Oriente Médio. As questões gerais sobre esse continente. É o continente, em todas as nossas pesquisas, todas as análises, vendo diversos autores, questões atuais, qual a conclusão que nós chegamos nessas pesquisas? É o continente mais instável. É o continente que tem a maior incidência de conflitos. Conflitos, não só conflitos locais, mas conflitos que pode se desenrolar numa questão geral, global, mundial. Continente com os maiores conflitos da atualidade que podem desencadear a Terceira Guerra Mundial. A região da Ásia, onde a Rússia, a China e a Coreia do Norte possuem armas nucleares, é um potencial foco de conflito com repercussões terríveis para todo o mundo. Características. No continente há nações com forte produção industrial e de exportação. Nela está o país, a nação com maior extensão. Lembra que a gente falou que a Rússia pode ser analisada tanto dentro da Ásia quanto dentro da Europa. Então tem a Rússia e os países mais populosos, que são China e Índia. Maior e mais populoso continente, e ele é responsável por quase metade do petróleo produzido no mundo e possui as maiores reservas conhecidas. Então é uma região geoestratégica por causa disso. A gente vai agora para a região dentro da Ásia chamada de Ásia Central. Quais são países desmembrados da antiga União Soviética? Quais são esses países? Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão e o Tadiquistão. Trava-língua, né? Esse aqui é o mapa. Conflitos recentes, atuais, a gente não vai destacar nenhum como tão relevante. Subcontinente indiano. Tem o Paquistão, a Índia, o Nepal, o Butão, Bangladesh, Sri Lanka e Maldivas. Esse aqui é o mapa do subcontinente indiano. Tem enorme população e profundas desigualdades sociais. Tensões religiosas opõem a Índia e o Paquistão, coloca os dois em lados opostos. Aí aqui entra um outro ponto de tensão muito forte na geopolítica mundial atual. Qual é esse ponto de tensão? O Paquistão e a Índia, eles têm armamento nuclear. E eles estão em conflito por uma região que é chamada de Caxemira. Então, a Caxemira é essa região aqui em laranja. Aqui tem o Paquistão, a Índia. A China também está um pouquinho envolvida nesse conflito. E por serem dois estados, duas nações, o Paquistão e a Índia, detentores de armamento nuclear, então uma guerra entre os dois pode desencadear, pode ter uma repercussão global e muito perigosa. Lembrando que o subcontinente indiano está dentro da Ásia, que já é uma região de muita tensão por todos os lados. Então imagina, ali tem a Rússia, ali tem o Oriente Médio, tem a China de um lado e a questão da Caxemira, então é um ponto de muita tensão. Agora, no sudoeste da Ásia, temos Mianmar, Laos, Tailândia, Vietnã, Camboja, Filipinas, Brunei, Malásia, Singapura, Indonésia e Timor-Leste. Esse aqui é o mapa, voltar um pouquinho, também não vamos destacar nada muito relevante. Agora, essa região da Ásia é de suma importância, o Extremo Oriente ou Ásia Oriental. Estão presentes nessa região da Ásia a Mongólia, a China,
a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, Japão e Taiwan. Esse aqui é o mapa da região. E o que nós temos, o que a gente vai analisar agora? E é um ponto muito importante dentro da aula. Vamos analisar a China. E qual tem sido a posição da China no mundo na nossa atualidade. Lembra que a gente falou que os Estados Unidos está em primeiro lugar no poderio bélico e militar? Todo mundo lembra. Em segundo lugar está quem? A Rússia. Em terceiro lugar está quem? A China. Em terceiro lugar. E lembrando que tanto a Rússia quanto a China, eles são detentores de uma ideologia totalmente avessa, contrária à dos Estados Unidos da América. Então a China, ela já foi comunista totalmente. Na questão política, ela é comunista, mas na questão econômica, ela é um pouquinho mais aberta. Mas é uma nação... Aqui. Economia chamada economia socialista de mercado. Mas ainda tem a forte ação ali do comunismo, uma história de derrubar igrejas, não permitir igrejas serem abertas, perseguir pastores. Até não tem nenhum ano, deve ter no máximo um ano que eu li uma matéria sobre uma igreja cristã protestante que estava sendo demolida na China pelo governo chinês. O pastor e a esposa entraram na frente e passaram com o negócio que destrói tudo lá, o trator, isso, por cima. Se eu não me engano, acho que só um deles morreu. Mas, assim, algo muito sério. Então, a gente vê ali um sentimento realmente anticristão, né, contra a palavra de Deus, anti-igreja. E o que a gente vai analisar aqui na China? É a nação mais populosa do planeta. Nosso dado de 2015 já ultrapassou 1,3 bilhão, quase chegando a 1,4 bilhão de pessoas. E em extensão territorial é a terceira maior. A gente já viu que o estado, o país mais extenso é quem? A Rússia. O segundo é quem? Canadá, a gente viu lá na América. E o terceiro é quem? A China. É o terceiro mais extenso, é uma economia socialista de mercado, o país que consome mais energia no mundo. E a China, ela tem relações conflituosas com praticamente todos os seus vizinhos. Praticamente todos os vizinhos ali, ela tem alguma questão de atrito, né? E sempre tentando impor o seu poder, por ser uma potência, querendo impor a sua supremacia em relação aos outros. Por exemplo, Taiwan é considerado uma província rebelde pela China. Quando a China entrou para a ONU, ela entrou com uma condição: eu só entro se Taiwan sair. Quando vocês não considerarem eles mais como Estado. Porque a China considera que pertence a ela. E ali só entrou na ONU depois que eles saíram. Então, uma relação ali de conflito com Taiwan. Além disso, o Tibete exige emancipação e a China não aceita. Então, constantemente conflitos na região, né, pessoas realmente se matando como um protesto contra a China. Então, outro ponto de tensão ali, tensão local. Nos textos que a gente leu, recentemente, o último protesto que teve, 125 pessoas botaram fogo no próprio corpo, exigindo emancipação em relação à China. Então, ali um ponto de tensão e muitas mortes na região também. Além disso, o Japão também tem relações conflituosas com a China, porque estão ali em disputa por ilhas naquela região. Mas qual que é o ponto mais tenso, né? O ponto ali que envolve a China, que pela análise que nós fazemos pode desencadear uma guerra em proporções globais. Envolve o Mar do Sul da China. A gente vai pegar aqui o mapa, ó. Essa região aqui que eu estou passando a setinha, que está próxima, que liga o Oceano Pacífico ao Oceano Índico, eles consideram essa região como uma garganta. Aqui é o Mar do Sul da China. E por que essa região ela é tão importante? Porque é uma rota para o comércio. Então, boa parte do comércio internacional, navios que envolvem o comércio internacional, passam por aquela região. Além de ser uma rota estratégica para o comércio, ou seja, tem um valor econômico para os países ali no entorno, além disso também é um local onde há muita atividade pesqueira, então que também rende muito lucro naquela região.
Mas não é só isso. Ali também tem muito, acredita-se os estudiosos, que nas profundezas dessas águas se encontram, isso é uma linha de estudiosos que dizem isso, uma das maiores reservas globais de petróleo e gás natural. E por que existe essa discussão? São 7 países que reivindicam o direito sobre essa região. Além, tem a China, e os outros são Taiwan, Filipinas, Vietnã, Malásia, Indonésia e Brunei. E por que eles estão nessa situação de um conflito e essa disputa? Essa região é uma região marítima. E como que vai delimitar o mar é de quem? A terra a gente sabe quem é de quem, mas o mar é de quem? Então tem na legislação internacional o que é dito, né? O que é a lei, o que é a ordem? Que 200 milhas náuticas vão corresponder ao espaço marítimo de cada estado. Mas qual é o problema dessa região? Eles estão muito pertinho um do outro. Pega aqui a China, Taiwan, Filipinas, Vietnã, Brunei, mas aqui embaixo. Então, essa proximidade, quando vai delimitar essas 200 milhas náuticas, acaba o quê? Coincidindo uma região de um com o outro. E isso se torna, então, um aspecto de conflito. Mas quem tem o poderio? Quem é mais forte dentre esses pequenos? Mas quem é o gigante dentre esses pequenos ali? Tem a Filipinas, Taiwan, Vietnã, pequenos, mas quem é o gigante que está ali no meio deles? A China. Então a China, ela já está agindo naquela região, já tem ilhas artificiais ali para trabalhar nessa extração do petróleo. E qual que é o ponto de tensão? Que ela já declarou: qualquer ação tentando impedir a ação da China naquela região, ela vai intervir com uma resposta militar que pode desencadear uma reação global, alcançar proporções em larga escala. Ela chegou a afirmar isso. Um representante do governo norte-americano, em um comunicado dele, deu a entender para a China que os Estados Unidos poderiam agir naquela região e impedir que a China tivesse acesso. Não foi uma fala oficial, mas foi interpretado nesse aspecto pela China. E qual foi a ação, a resposta da China para os Estados Unidos? Se você quer me impedir, lembre-se que eu sou uma nação, que eu tenho poder nuclear. Então, se você tentar impedir a minha ação nessa região do Mar do Sul da China, tem que estar disposto a travar uma guerra comigo. Foi exatamente isso. Então, a gente entra num ponto de tensão muito forte no aspecto geopolítico mundial, que é a região do Mar do Sul da China, que pode desencadear conflito numa proporção global. Todo mundo, uma terceira guerra mundial, tendo como estopim esses conflitos para saber de quem pode extrair petróleo, quais navios podem circular nessa região, quem vai utilizar aqui quem vai poder pescar nessa região e obter lucro através da pesca aqui. Então é um ponto de muita tensão na região, que é o ponto do Mar do Sul da China. Fala para o seu irmão o que você está entendendo até agora, o que conseguiu entender? Os estudiosos, eles chegam a afirmar que essa região do Mar do Sul da China, ela tem uma capacidade estrondosa para extração e produção do petróleo e do gás natural. Há quem afirme que ali possa até ultrapassar as reservas de petróleo da Arábia Saudita, o segundo maior detentor de reservas de petróleo no mundo. E também esse local do Mar do Sul da China tem sido chamado de o segundo Golfo Pérsico. Então, eu falo para o seu irmão, é um ponto de extrema tensão envolvendo a China, nessa região do Mar do Sul da China. Agora nós vamos para um outro ponto de muita tensão, que é a Coreia do Norte.
Nesse mapinha aqui a gente vê, ó, essa parte em laranja é a Coreia do Norte. Essa parte aqui embaixo é a Coreia do Sul. Aqui onde está a setinha, a China. E mais para esse lado aqui, não aparece no mapa, está o Japão. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul eram uma Coreia só. Houve essa divisão depois da Segunda Guerra Mundial. Na Coreia do Norte, ela ficou aliada da Rússia e teve uma ação comunista naquela região. Na Coreia do Sul, teve ação norte-americana. E ali o capitalismo. O que a gente observa de diferença entre as duas Coreias? A Coreia do Norte, miséria, pessoas passando fome, não pode abrir igreja, perseguição ao cristianismo, perseguição aos cristãos, morte de cristãos. E a Coreia do Norte, prosperidade. A Coreia do Sul. Coreia do Sul, Coreia do Norte, ruim. Coreia do Sul, bom. Coreia do Sul é onde há a maior igreja local do mundo, a igreja do pastor David Yong-cho, na Coreia do Sul. Então, o cristianismo floresceu, prosperidade, desenvolvimento, uma economia dinâmica. Já a Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo. Né? E qual é o pensamento da Coreia do Norte? Eles têm a bomba nuclear, o armamento nuclear. Acredita-se que eles obtiveram a tecnologia, a informação de maneira clandestina por um cientista do Paquistão. Lembra que a gente já falou do Paquistão agora atrás? Então acredita-se que a Coreia do Norte conseguiu essa tecnologia por um cientista do Paquistão de maneira clandestina, produziu a bomba nuclear e, como a gente viu no vídeo hoje, tem feito desde 2006 testes usando bombas nucleares. E qual tem sido o posicionamento deles? Eles falam assim, eles usam a bomba nuclear como uma maneira de barganha para obter aquilo que querem. Sendo que, atualmente, eles têm sido muito audaciosos e, realmente, a gente vê o governo norte-americano, né, o presidente, o Donald Trump, ele já chegou a falar, se eles continuarem com essas provocações, ele vai agir com fogo e fúria nunca visto antes no mundo. Então, eles ficam constantemente ameaçando os Estados Unidos da América, são contra a democracia, são contra a liberdade, a igualdade, o direito das pessoas, ameaçam os Estados Unidos constantemente e ameaçam os aliados dos Estados Unidos. A Coreia do Sul, aqui embaixo, é aliado dos Estados Unidos, e o Japão. Então, recentemente, ele chegou a mandar mísseis que sobrevoaram o espaço aéreo do Japão numa região onde há uma população norte-americana. Além de ameaçar a Coreia do Sul, além de ameaçar o Japão, ameaçam também uma ilha na região chamada Guam, onde há bases militares dos Estados Unidos, então população norte-americana. E além de ameaçar Coreia do Sul, Japão, e essas ilhas ainda ameaçam o Alasca. Se a gente analisar, o globo, ele é o quê? É uma esfera. Se você olhar o globo aberto, parece que está muito distante. Mas quando analisa a esfera, eles afirmam que eles já podem colocar uma bomba nuclear num míssil, não sei se é essa palavra, mas fazer com que ela vá chegar lá no Alasca. Eles já afirmaram isso e afirmaram que esse último teste nuclear foi usando uma bomba de hidrogênio, que tem um potencial destrutivo maior do que a bomba atômica. Como a gente viu no vídeo, a bomba atômica, ela vai trabalhar na fissão, né, do urânio. E a bomba de hidrogênio, ela vai trabalhar na fusão. E essa fusão vai acarretar num potencial destrutivo maior do que a bomba atômica. Então, eles já afirmaram ter a bomba atômica, ter essa bomba de hidrogênio. Separei aqui alguns títulos de algumas matérias de meios de mídia pelo mundo todo. Então, matérias que estão agora, a todo momento está saindo uma nova notícia, a todo momento uma nova notícia envolvendo essa ameaça global da Coreia do Norte. E essas são só as manchetes das notícias. A Coreia do Norte está implorando pela guerra, dizem os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos prometem forte resposta militar a qualquer ameaça da Coreia do Norte. Opção militar contra a Coreia do Norte é beco sem saída para os Estados Unidos. Como seria uma guerra com a Coreia do Norte? Coreia do Norte fez teste nuclear e anuncia ter bomba H pronta para lançamento. Tensão entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Há razão para temer uma guerra nuclear?
Coreia do Norte celebra teste nuclear com desfiles e fogos. Coreia do Norte adverte que mais pacotes de presente estão a caminho dos Estados Unidos da América. Então a gente vê um ponto de extrema tensão que a qualquer momento pode estourar uma guerra de escala global. Agora nós vamos nos deslocar em direção ao Oriente Médio, um outro ponto de muita tensão no mundo. No Oriente Médio, há 17 países, estados: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Chipre, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Esse aqui é o mapa do Oriente Médio, mostrando onde fica cada um deles. Características: é o centro do mundo, encontro entre 3 continentes: Europa, Ásia e África. É berço das 3 grandes religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. E é palco de alguns dos principais conflitos mundiais. O jornal The Economist, ele lançou um índice que mede a democracia no mundo, que veio medido ao longo dos anos. Em 2016, os dados mais atuais, eles chegaram à conclusão que o Oriente Médio é a região menos democrática do mundo. E nós sabemos que o único país que é uma democracia plena em todos os aspectos no Oriente Médio é o Estado de Israel. E a ausência de uma liderança regional ali naquela região faz com que haja essa falta de coesão. Então, muitos conflitos, não há uma harmonia, não há uma liderança. Essa hegemonia, a gente já aprendeu o que é hegemonia, ela está distribuída em 2 grupos, que é o eixo iraniano e o eixo saudita. O eixo saudita liderado pela Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos na região. E o eixo iraniano liderado pelo Irã, associado com grupos terroristas anti-Israel e que tem financiado ataques terroristas contra judeus pelo mundo afora. E provavelmente acredita-se que foi o Irã que orquestrou um atentado em 94 na Argentina, matando diversos judeus. Nesse índice de democracia, o Bahrein, de 0 a 10, em que 0 é democracia nenhuma e 10 é uma democracia máxima, segundo esse índice deles. O Bahrein possui 2,79, os Emirados Árabes 2,75, o Iêmen 2,07, a Jordânia 3,96, o Kuwait 3,85, Omã 3,04, Catar 3,18. Então, a gente vê como que está a democracia, a liberdade das pessoas, o direito a voto, a participar das decisões políticas, a ação do povo nas decisões políticas. De 0 a 10, como que está nesses estados? O Catar, 3,18. O Catar, ele tem uma reputação na região de ser neutro, aquele que quer ficar bem com todo mundo. E ele possui a 3ª maior reserva de gás natural do mundo. O Afeganistão, esse índice de democracia é de 2,55. Ali, há forte ação do grupo terrorista chamado Talibã. Então, uma ação forte do terrorismo. Quando Osama Bin Laden, ele foge, porque estava sendo perseguido por causa daquele ataque às Torres Gêmeas, ele fica muito tempo acolhido aonde? No Afeganistão. Então, há uma ação também americana ali no Afeganistão, contrária ao terrorismo, naquela época do atentado das Torres Gêmeas. E depois do Afeganistão, ele foge do Afeganistão para onde? Para o Paquistão, que é ali pertinho também. A Arábia Saudita possui a 2ª maior reserva global de petróleo. Ela disputa a influência regional ali com o Irã. Ela está alinhada aos Estados Unidos e a ação do grupo terrorista Al-Qaeda. Chipre, índice de democracia 7,65, Líbano 4,86 e ali a ação do grupo terrorista Hezbollah, que tem sido apoiado, já foi apoiado pelo Irã, inclusive recebendo ajuda financeira. A Síria é um dos menores índices, 1,43, e a gente entra num ponto de tensão ali no Oriente Médio, que é o grupo terrorista Estado Islâmico. Esse grupo terrorista, ele é o grupo mais bem financiado do mundo,
que tem as táticas mais bárbaras do mundo. O que ele faz? Ele chega numa região, ele domina, então tudo que tem de riqueza ele já usa, ele vende num mercado negro e ele consegue se financiar, e além disso é financiado por pessoas também milionárias que apoiam o terrorismo. Então o Estado Islâmico é um grupo terrível, trabalha todo tipo de práticas bárbaras. Ele nasce ali no Iraque, era um braço da Al-Qaeda, mas era tão violento que a própria Al-Qaeda rejeitou. Ele nasce no Iraque, se desenvolve, cresce, alcança a Síria e tem o pensamento de alcançar, de conseguir alcançar todos os cantos, implantar a lei islâmica na sua totalidade, e realmente são contra os princípios básicos de liberdade, igualdade. É um grupo terrível. Já decapitou jornalistas, né, já decapitou franceses. A gente vê o caso de meninas sendo vendidas para exploração sexual, né, o trabalho escravo. E uma coisa muito forte, muitas pessoas saindo da Europa para irem para o Oriente Médio, para militar no que eles chamam de jihad, que é a luta santa, para militar a favor do terrorismo. Então, a Síria está numa guerra civil terrível, que piorou em 2011, quando teve a chamada Primavera Árabe, para tentar tirar do poder o ditador, que era o Assad, e ele realmente perdendo, ele chegou a reagir por meio de armas químicas. Foi algo terrível contra a população, acredita-se que ultrapassaram as 200 mil mortes, e ali ficou um ambiente para crescer e desenvolver esse terrível grupo terrorista que é o Estado Islâmico. A Turquia, um índice de democracia 5,04, e ela recentemente, em 2012, teve algumas tensões com a Rússia. Aviões da Turquia sobrevoaram, eles disseram que sobrevoaram por engano o espaço aéreo da Síria, foram abatidos. Você quer falar alguma coisa? Foram abatidos, e a Turquia, ela reagiu, e a Rússia foi lá e realmente se posicionou contra a Turquia. Então, tensões ali, e foi um momento bem tenso, e poderia ter até uma guerra entre a Turquia e a Rússia naquele momento. Você quer falar alguma coisa, Verena? E o Iraque, índice de democracia 4,08, e ação forte, como tem sido ali na Síria, desse grupo terrorista, o Estado Islâmico. O Egito tem um índice de democracia 3,31, localizado no nordeste da África. Ele está na África, mas a gente está analisando ele no Oriente Médio, porque ele tem uma influência muito forte ali no Oriente Médio. Atualmente, ele se posiciona ao lado de Israel, dos Estados Unidos, lembrando que ele tem paz com Israel, mas é uma paz formal, por conveniência. Não quer dizer que são amiguinhos, mas é algo necessário para eles. Então, é um meio que eles acham necessário, então tem essa paz formal. A Primavera Árabe, em 2011, foi um fator de instabilidade no Egito. Por quê? Porque antes da Primavera Árabe, havia uma certa tolerância a essa paz formal com Israel. Essa Primavera Árabe, tirando aquele governo que estava ali em questão, querendo implantar uma outra forma de governo, então entrou a Irmandade Muçulmana, totalmente avessa e oposta a Israel. Mas depois da Irmandade Muçulmana, os militares alcançaram o poder, tiraram a Irmandade Muçulmana, então atualmente se aproximou um pouquinho mais a Israel. Então a Primavera Árabe foi um fator de instabilidade. Agora o ponto central aqui no Oriente Médio, que a gente vai analisar, é o Irã. É o segundo maior produtor de petróleo do Oriente Médio. Depois de Israel, é a maior potência militar no Oriente Médio. É o inimigo feroz de Israel. O líder chamou Israel de pequeno Satã e os Estados Unidos de grande Satã. Financia grupos terroristas, tem essa aí, grupos terroristas anti-Israel no Oriente Médio. Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza. Em 2005, Ahmadinejad foi presidente do Irã de 2005 a 2013. Ele afirmou: este regime que está a ocupar Quds, que é Jerusalém, tem de ser eliminado das páginas da história. Ele está envolvido com ataques terroristas contra judeus pelo mundo, a gente citou o caso ali da Argentina. E o projeto nuclear do Irã. Então, por volta do ano de 2006, foi descoberto que o Irã tinha um projeto para desenvolver armas nucleares. E aí, o que aconteceu? Ele falava, não, eu estou produzindo por meios pacíficos, não é para ter bomba, não. Mas, por meio de exames químicos, conseguiram a bomba nuclear. Se o urânio, eles trabalham em enriquecimento do urânio, né, um processo químico, e se ele alcança níveis
até 5% pode ser usado para meios pacíficos, produzir energia. Mas se ultrapassa os 20%, já tem um potencial de bomba nuclear, um potencial destrutivo. Então, quando foi feito exames naquela região, exames químicos, foi descoberto, foi a Agência Internacional que trata dessas questões nucleares, foi descoberto que ele estava enriquecendo urânio, que ele tinha reservas de urânio enriquecidos a 27%. Então, deixando evidente que não era por motivos pacíficos, mas realmente para desencadear uma guerra, né, para usar para meios bélicos. E o que acontece? Muitas sanções são impostas, muitas punições da ONU, congelando bens, impedindo o comércio. Então, houve uma queda da economia iraniana, que era uma das maiores economias no Oriente Médio. E aí, o que aconteceu? Depois, com o presidente Barack Obama, é feito um acordo com o Irã. De uma maneira geral e clara, como seria esse acordo? Olha, nós vamos tirar essas sanções, né, esses bens congelados, esses embargos nessa questão econômica, vamos tirar essas sanções. E o que acontece? Aí o Irã aperta a mão e fala, tá bom, não vou produzir armas nucleares. Assim, em meios claros, é basicamente isso. Ele diz que iria permitir que fizessem fiscalizações nas usinas e tal, mas foi basicamente isso. Acabam as sanções e ele afirma que não vai produzir arma nuclear. Como que Israel se posiciona diante disso? Lembrando que o Irã é uma ameaça a Israel. E Israel afirma que esse acordo nuclear foi um erro histórico. Com o acordo com os Estados Unidos, o Irã terá muito mais força para exercer sua influência maligna no Oriente Médio. Então, ali entra um outro ponto de tensão. Em relação a Israel, a gente já sabe que é a única democracia plena no Oriente Médio. O Irã é uma ameaça à existência de Israel. E Israel ele faz fronteira com o Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Então, se você for para Israel, a gente vê o crescimento econômico, a gente vê que nos meios básicos ele é autossuficiente, consegue fazer da água do mar ficar uma água potável, consegue fazer com que o deserto venha florescer, então produzir alimentos. E a gente sabe que tudo isso também é cumprimento do que está escrito. Mas essa diferença, né, entre Israel e os demais ali no Oriente Médio. Então agora a gente vai para a nossa conclusão e para as considerações finais. Os principais conflitos da atualidade, uma revisão. Os principais conflitos da atualidade que podem desencadear, alcançar a proporção global. A gente viu sobre a região da Caxemira, a Rússia e o leste europeu, China e países do Mar do Sul da China, a Coreia do Norte e também alguns pontos ali no Oriente Médio. A gente vai ler aqui algumas frases relacionadas a essa questão da atualidade. Então aqui, quem falou, John Andrews, na dedicatória do seu livro Os Grandes Conflitos Mundiais, ele diz: para Mika e Sam, na esperança vã de que possam crescer num mundo sem conflitos. Primeiro-ministro da Ucrânia, em 2014, o primeiro-ministro, ele acusa a Rússia de buscar a Terceira Guerra Mundial. Isso quando ele está falando sobre a questão da anexação da Crimeia. Bloquear o acesso da China a ilhas no Mar do Sul da China exigiria que os Estados Unidos travassem uma guerra. E em outras fontes ainda dizia uma guerra em larga escala. Foi o jornal chinês Global Times, no dia 13 de janeiro desse ano, 2017. E esse jornal chinês ele é conhecido por passar também posições políticas da China, então passando uma mensagem política ali para os Estados Unidos da América. Agora, 9 de agosto desse ano, o presidente Donald Trump alertou que a Coreia do Norte deveria parar de ameaçar os Estados Unidos. Caso contrário, teria de enfrentar fogo e fúria como o mundo nunca viu. Analista de assuntos de defesa da BBC, agosto desse ano. Qualquer ataque norte-coreano contra os Estados Unidos e seus aliados no contexto atual poderia rapidamente evoluir para uma guerra maior. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também condenou os testes norte-coreanos. Segundo ele, a ação é profundamente desestabilizadora para a segurança regional. Analista de assuntos de defesa da BBC. Em um ambiente tenso, um ato mal interpretado pode iniciar uma guerra.
embaixador da Rússia na ONU, há uma necessidade urgente de manter a cabeça fria e de se abster de qualquer ação que possa resultar numa escalada das tensões. Nikki Haley afirmou que o teste do último sábado é um sinal claro de que o tempo para medidas paliativas acabou e Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, está implorando por uma guerra. Nikki Haley é embaixadora dos Estados Unidos na ONU. E ela falou isso no dia 4 desse mês. E ela também falou, nessa mesma reunião da ONU, a guerra nunca é algo que os Estados Unidos desejam. Não queremos isso agora, mas a paciência do nosso país não é ilimitada. Vamos defender nossos aliados e o nosso território. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, dia 3 desse mês. Qualquer ameaça para os Estados Unidos ou seus aliados, incluindo Guam, que é aquela ilha que a gente falou, ou nossos aliados, será enfrentada com uma resposta militar maciça, uma resposta eficaz e esmagadora, afirmou o secretário, destacando o comprometimento entre os aliados. Não queremos aniquilar nenhum país como a Coreia do Norte, mas temos muitas opções para fazê-los. Porta-voz das Forças Armadas da Coreia do Sul. A Coreia do Sul está decidida a responder às provocações do inimigo. Ministro de Defesa da Coreia do Sul. Temos informações de que a Coreia do Norte deve lançar um novo míssil balístico intercontinental para mostrar que é capaz de atacar os Estados Unidos com uma bomba nuclear. Embaixador do Japão na ONU. Os testes da Coreia do Norte são uma grave ameaça à paz e segurança do mundo. Diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. A Coreia do Norte deixou de ser uma ameaça regional e se tornou uma ameaça global. Embaixador da França na ONU. A ameaça da Coreia não é mais regional, e sim global. Então a gente vê aí os rumores de guerra, a tensão mundial. E aí eu lembro de uma pregação que o nosso reverendo fez, que falou que esses analistas, quando ouvem essas coisas, como que fica fácil o rosto deles, né? Aquela face de desespero, preocupação, abaixam a cabeça, mas nós nos lembramos das palavras de Jesus. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A gente louva a Deus. Graças a Deus, o nosso amado Espírito Santo, que é o nosso, condutor, guia, mentor, orientador, que deu essa orientação toda, se serviu aqui da Daiane como um instrumento de Deus.